Havia um muro. Não parecia importante. Foi construído em pedra bruta e grosseiramente cimentado. Um adulto podia olhar por sobre ele, e até uma criança podia subir nele. No ponto em que interceptava a estrada, em vez de ter um portão, o muro declinava, até tornar-se mera figura geométrica, uma linha, uma ideia de limite. Mas essa ideia era real, era importante. Por 7 gerações, não houve nada mais importante no mundo do que o muro. Como todos os muros, era ambíguo, tinha 2 lados. O que havia em seu interior ou o que estava no exterior dependia de onde fosse olhado. Com esse trecho, Ursula Le Guin inicia uma das ficções científicas mais famosas da história. O livro, chamado Os Despossuídos, trata de uma lua fictícia chamada Anarres, que vive em uma sociedade anarquista. Anarres orbita um planeta chamado Urras, que, tal como a Terra de algumas décadas atrás, possuía um bloco capitalista e outro socialista. Le Guin é claramente inspirada pelo pensamento de Proudhon, o qual defende os meios de produção como meios de possessão. Mas o que isso significa? Para Proudhon, toda propriedade, seja do Estado, seja privada, era um roubo. Afinal, um pedaço de terra não é de ninguém a priori. É algo que nos é comum a todos. Historicamente, esses pedaços de terra foram sendo cercados, foram sendo roubados da comunidade em proveito de algumas pessoas. Afinal, originalmente nada era de ninguém e tudo era de todos, porque tudo era comum. Quando tudo era comum, a comida se dava pela caça, pela pesca e pela coleta. Até aí, tudo era dádiva. Tudo era um presente da terra para nós, e por isso os próprios seres humanos tratavam esses presentes como presentes uns aos outros. Guardamos até hoje resquícios dessa dádiva. É comum, principalmente dentre aqueles que têm pomares em casa, por exemplo, dar excesso de frutos aos vizinhos ou aos amigos. Da mesma forma, antigamente, principalmente antes da geladeira se popularizar, era comum que os frutos da caça e da pesca fossem utilizados em banquetes com os vizinhos, com os amigos, com a família e assim por diante. Mas além dessas formas, a agricultura era uma atividade presente, mesmo que sazonalmente. E aí surge um problema originário da propriedade. Como fazer com que a terra cultivada, adubada, tratada, fertilizada por uns não fosse colhida por outros? É claro que em pequenos clãs, em pequenas comunidades, isso não era um problema. Afinal, não seria problema que um filho, um sobrinho, colhesse algo que não tivesse semeado. Mas na medida em que comunidades cresciam de tamanho, esse problema passava a se tornar mais relevante. A solução para esse problema, durante muito tempo, foi a ideia de possessão. Tal ideia parte da lógica de que, enquanto uma terra fosse trabalhada por alguém, seus frutos lhe pertenciam. Faz sentido, né? Mas isso não era uma propriedade. Afinal, assim que mudassem de lugar ou parassem de semear ali, aquela terra se tornava novamente comum a todos. Isso possibilitava o melhor dos mundos. Afinal, os humanos dessa época poderiam ainda ser tanto sedentários quanto nômades, bastando que mudassem de ideia quando o clima não fosse mais interessante ou quando cansassem de uma forma de vida. Era uma vida rica, por um lado, e plena, por outro. Mas olha só, alguns grupos mais fortes e mais poderosos de pessoas passaram a tratar algumas terras públicas comuns como suas. Passaram a cercar e impedir que outros entrassem naquele quinhão. E para que isso acontecesse, era importante que se utilizasse de força coercitiva, da ameaça de que algo horrível iria acontecer a quem entrasse naquela propriedade. A origem da propriedade, assim, não era um contrato social, como alguns dizem, mas uma grilagem, um roubo, como Proudhon nos lembra. E aí entra uma questão interessante. Essa terra roubada, grilada, era tanto a origem da empresa privada quanto a origem do Estado. Tal como as milícias em algumas regiões do Brasil de hoje, esse empreendimento atuava tanto como poder produtivo quanto como poder coercitivo. Tanto como empresa quanto Estado.
Como a Paula Arantes nos lembra, esse era o estado nascente, o estado inicial. O título do livro da Ursula Le Guin, Os Despossuídos, remete não àqueles que estão na lua anarquista fictícia, mas aos que vivem no planeta capitalista socialista ao qual a lua orbita. Afinal, na nossa sociedade, que é capitalista, somos despossuídos de tudo. Salvo raras pessoas, não temos terras, não temos espaço, não temos nada. Às vezes, até o teto sobre nossas camas é alugado. Somos despossuídos de tudo, já que a propriedade, paradoxalmente, nos aprisiona na medida em que torna tudo que um dia era comum em algo apropriado por outros. Somos nós, os despossuídos. É por isso que quando Proudhon advoga por uma sociedade liberta, uma organização autogestionária, ele não argumenta por mais Estado ou por mais iniciativa privada. Os dois são, para ele, unha e carne, dois lados de uma mesma moeda. Aquilo que Prestes Mota chama de autogestão, em Proudhon, é nada mais que uma forma horizontal de organização. Sair desse binarismo que se tornou um debate político viciado na modernidade é essencial para que possamos repensar a sociedade e como nos organizamos. Afinal, o binômio Estado-empresas é, sob o ponto de vista histórico, algo muito restrito a menos de 2% do tempo que os seres humanos estão sobre a Terra. Não sabemos como será o futuro, mas é certo que não vai ser como o presente. E é por perceber isso que Prestes Mota é reconhecido, seja por capitalistas, seja por socialistas, como um dos grandes pensadores dos estudos organizacionais brasileiros. Nascido em 1945 em São Paulo, ele finalizou o doutorado em 1980. O capítulo final da sua tese é aquela que está no Moodle. Além disso, o capítulo final antes da conclusão, né? Além disso, Prestes Mota produziu vários livros, desde autorais como intitulado Empresários em Hegemonia Política, até coletâneas como o célebre livro utilizado até hoje por inúmeros cursos de administração, como é o caso do livro escrito junto com a Isabela Vasconcelos, chamado Teoria Geral da Administração, que provavelmente é o livro mais famoso de estudos organizacionais. De certa forma, Prestes Mota foi responsável pelo debate crítico da administração e das organizações chegar aos mais diversos cantos. Ele fez isso por meio de um grande esforço, por inúmeros artigos que tentam facilitar a leitura para um público leigo. Um bom exemplo desse esforço é também o livro de bolso chamado O que é Burocracia?, no qual Mota argumenta que burocracia é alienação, controle e dominação. É um livrinho de 100 páginas, bem pequenininho, mas muito bom. E esse argumento é um argumento que à primeira vista parece consensual, mas não é. Senão, olha como a burocracia é tratada pelos administradores e políticos. De um lado, nós vemos defensores da burocracia como um bastião da moralidade que opera uma impessoalidade que se crê justa. Por outro, vemos críticos da burocracia que, na verdade, só querem uma burocracia mais célere, mais rápida, que substitua controles processuais por controles finalísticos ou que substitua formulários lentos por formulários online instantâneos, que no final é burocracia igual. Mas como você lembra lá em TO1, sabe que tudo isso é burocracia. Afinal, burocracia é impessoalidade, é substituir a pessoa pela função que ela exerce. Por isso, a crítica que Prestes Mota faz é tão potente. Ele está falando que essa impessoalidade gerou uma sociedade onde todos nós somos mercadorias, papéis e funções. Deixamos de lado nossas subjetividades plenas para nos tornar meios para outros atingirem fins. É uma dominação plena, total, a qual até mesmo quando denunciamos há uma captura em prol de ainda mais burocracia. Se a gente reclama da burocracia, alguém aparece com uma burocracia mais rápida, mais aprimorada, mais célere, mas é burocracia. Talvez uma burocracia melhor ainda. A autogestão, assim, só pode ser atingida sem a burocracia, sem a impessoalidade, para Prestes Mota. Afinal, só podemos cooperar totalmente na medida em que nossa cooperação não é esperada, não é uma norma, não é impessoal, não é uma função.
Dádiva, o presente que damos uns aos outros, não pode ser dívida. A vida não pode ser reduzida ao seu caráter funcional. Afinal, a burocracia sempre carrega em seu bojo a coerção. Só pode existir uma sociedade impessoal na medida em que obrigamos as pessoas a se despir de suas subjetividades únicas. Como dizia David Graeber, toda vez que alguém fala em ordem e impessoalidade, tu pode buscar pelo soldado que está com uma arma atrás dele. E essa é a lei de ferro do liberalismo que Graeber proclama. Quanto mais atividade privada, mais burocracia estatal é necessária. Quanto maior é o avanço da empresarização sobre nossa vida, maior é o avanço das regulações que são necessárias para que isso possa ocorrer. E isso só ocorre com burocracia, hierarquia, dominação e coerção. A possessão de Proudhon só pode ser alcançada na medida em que ninguém seja dono de nada. E assim todos sejam, paradoxalmente, donos de tudo. Para isso não é possível aceitarmos uma mediação coercitiva, um Estado, uma normativa. Afinal, a mediação coercitiva é ela mesma uma forma de concentrar poder e propriedade. Por isso a autogestão prescinde propriedade, prescinde hierarquia e prescinde dominação e a normativa. Para finalizar, eu quero recorrer a mais uma passagem do livro Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. Trata-se do diálogo entre três personagens. Bepap, aparentemente esse é o nome, diz: todo princípio de ajuda mútua, enfim, que é um conceito do Proudhon, esse é um parênteses meu, é destinado a impedir o sofrimento. Shevek, que estava sentado à mesa, balançando as longas pernas com ar tranquilo e grave, responde: vocês já viram alguém morrer? Perguntou Ulis. A maioria já tinha, num domicílio ou num trabalho voluntário. Apenas um deles tinha uma ou outra vez ajudado a enterrar corpos. Shevek continua: quando eu estava no acampamento do sudoeste, teve o caso de um homem. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Houve um defeito qualquer no seu motor de avião e na hora da decolagem caiu e pegou fogo. O piloto foi retirado todo queimado. Viveu umas 2 horas mais. Não se podia salvá-lo. E não havia razão para que ainda vivesse tanto tempo. Nenhuma justificativa para aquelas 2 horas. Ficamos aguardando que enviassem anestésicos do litoral. Eu e 2 garotas ficamos ao lado dele. Tínhamos acabado de pôr a carga no avião. Não havia médico. Não se podia fazer nada por ele, a não ser ficar lá, a seu lado. Estava em estado de choque, mas bastante consciente. Sentia dores terríveis, principalmente nas mãos. Acho que ele não sabia que o resto do corpo estava carbonizado. Eram sobretudo as mãos que lhe doíam. Não se podia tocá-lo para confortá-lo, pois a pele e a carne se desprenderiam ao menor contato, e ele gritaria. Não se podia fazer nada por ele. Não havia nenhuma ajuda a se dar. Talvez ele soubesse que estávamos a seu lado, não sei. Mas isso não lhe resolvia nada. Não se podia fazer nada por ele. Então eu compreendi, sabe? Compreendi que não se pode fazer nada por ninguém. Não podemos salvar uns aos outros, nem a nós mesmos. Uma garota alta grita: então o que nos resta? A solidão e o desespero? Você está negando a fraternidade, Shevek. E Shevek responde: não estou. Estou tentando dizer que a fraternidade realmente significa. Ela começa na dor que se partilha. Então onde ela acaba? Disse a garota. Não sei ainda.